só introduzir para... Bom, eu estou aqui com o André, que fez parte da organização de várias provas do Audax Paraná. Daí eu vou fazer umas perguntas para ele e ver aqui. O que rola? Ver o que ele tem para falar aí da Audax. Daí, pode mandar ver. Viu, só... Quando que você começou no Audax, nas provas? Na verdade, assim, eu comecei junto com o Roberto. Quando o Roberto trouxe o Audax para o Paraná, tá? Através do FACIM, lá de Santa Cruz, desculpa, tá? E ele convidou várias pessoas para ajudar ele em 2007. Eu fui uma das pessoas que começou a ajudar ele. Aí eu fazia parte da chegada, assim, o pessoal que ficava chegado, e foi aí que eu comecei. Aí fizemos a primeira prova, fizemos a segunda prova, e no 300, quando ele resolveu, depois da prova dos 300, em 2007, que ele resolveu para a Espanha, ele procurou alguém, fez uma reunião e procurou alguém para assumir. No caso, eu me propus a assumir com a ajuda do restante do pessoal. Tá? Eu não fiz nada sozinho. Aí nós completamos a série de 2007, fizemos a prova de 400 e a prova de 600 já estavam estruturadas. Tá? Aí no final da prova de 600 o pessoal perguntou se haveria o 2008, a princípio a gente não sabia, aí muitas pessoas me pediram para continuar fazendo e eu assumi a prova de 2008. Quando o Roberto voltou, eu perguntei se ele queria voltar a assumir as provas. Ele me falou que não se sentia em condições. Em 2009, ele voltou com a gente. E em 2009, eu fiz parte das provas, até acho que 300. E na 400 em diante, ele assumiu de volta as provas. Até ano passado, quando soube da notícia que o Roberto teria desistido de fazer as provas desse ano. Aí o Burg, junto com o Lima, me procuraram para ajudar eles a fazer a prova. Como eu já tinha uma certa experiência, ajudar eles a promover as provas. Juntamos uma galera boa e montamos as provas desse ano. Legal. E assim, dos Audax anteriores, assim, que você lembra, de 2007, assim, que dificuldade foi a maior, assim, As maiores 2007 já estava mais estruturado, né? Mas o começo de 2007 foi difícil por causa das permissões. Todas as provas de Audax, qual é o grande problema dela? É você conseguir todas as permissões para você realizar. Você tem que ter permissão das polícias rodoviárias federal, estadual, quem sei lá for, tem que ter permissão. Você tem que ter o apoio da Federação Paranaense de Ciclismo. Nesses anos anteriores, todos os anos a Federação Paranaense ela deu autorização para a gente. Tá? Às vezes, todo mundo conhece o Roberto. O Roberto tem um lado muito bom, só que ele tem problemas com muita gente. Ele tinha problemas com o pessoal da Federação Paranaense de Ciclismo, porém a gente conseguia contornar isso. Tá? Conseguimos todas as licenças e conseguimos fazer. Agora, dos outros anos, a grande dificuldade foi que em 2008 e parte de 2009, a grande dificuldade era a colaboração. A gente tinha uma estrutura pequena, porque o que acontece? Quando você faz uma prova como essa, a dificuldade é que você não tem dinheiro, aí você precisa de uma equipe e todo mundo voluntário. E acaba deixando de fazer muita coisa pela família, acaba deixando de fazer outras coisas que poderia fazer para organizar. Então é um negócio que toma tempo e muitas vezes desgasta a pessoa. Mas como a gente gosta de fazer um negócio legal, então a gente conseguiu aos trancos e barrancos de 2008 e 2009 levar essas provas. Muitas vezes eu tinha que deixar meu trabalho de lado para poder fazer a parte da estrutura. Por isso que eu acredito que em 2008 e 2009 não ficou muito bom, porém foi o que a gente podia fazer na época. Certo. E assim, nas provas da estrutura, assim,
Eu lembro que em 2008 eu até ajudei na organização, acho que de um brevet do 200. E, se eu não me engano, acho que tinha água, Gatorade, alguma coisa assim. Isso. Como que foi para conseguir essas coisas, com dinheiro de inscrição sempre, patrocínio e tal? O que acontece, a água, até 2008, a gente tinha um patrocínio da Spaipa, tá, que dava água pra gente. Em 2009 eles já começaram a pedir na organização deles que fosse uma entidade, e a gente não tinha uma entidade. Somente esse ano que a gente conseguiu da CD montar na realidade a gente já pegou uma associação de ciclismo montada, que estava parada, que era o Unger, que era o presidente, e a gente assumiu a associação. A partir disso agora a gente conseguiu. Mas boa parte da estrutura que a gente conseguia era doação ou colaboração de algum empresário, algum outro. E muitas vezes do próprio bolso. Tá? A maior parte do dinheiro das inscrições não dava para ser inteira, mas o grande lance do Audax é que as provas de 200 e as provas de 300 elas conseguem ter dinheiro até pro ano. Beleza. Acho que você estava falando do 200. Que os 200 e os 300 eles são a estrutura, eles que fazem caixa para a gente poder fazer o 400 e o 600. Porque a maior parte dos ciclistas não passa dos 300 km. Os 400 e os 600, principalmente em época que não tem o PBB, Paris-Brest-Paris, tá? Eles são deficitários. Toda a estrutura, o dinheiro que é arrecadado, não cobre a estrutura. No 200 e no 300 ainda cobre e sobra para a gente poder fazer as outras provas. Normalmente é isso. Certo. E tem alguma coisa assim mais marcante assim das provas mesmo que você lembra? Cara, o legal das provas, cara, é a superação pessoal de cada atleta. Você vê que eu considero todos os atletas vitoriosos. Tem gente que fala que prefere, acha que os espíritos são os últimos. Eu acho que os espíritos são todos. Mas algumas coisas marcam, assim, algumas pessoas marcam bastante. São pessoas que têm superações pessoais, que têm doença na família, que teve um caso em 2000, não lembro se 2008 ou 2009. Teve um caso de um cara que terminou 300 e falou assim, isso é pela minha família, minha esposa estava doente, deu superação pessoal mesmo. Então é um negócio bem legal. Também nas provas de 2007, 2008, teve algumas pessoas de bastante idade, que um inclusive era amigo do meu pai, se formou com meu pai, dentista, tem uns 70 anos fazendo prova de Audax. Então isso marca, as pessoas marcam bastante, são pessoas que você vê que fazem por amor mesmo. Tá? Claro, mas eu também marco essas pessoas que, de todas as maneiras, tá? A gente lembra, forma um espírito de equipe, é bem legal, isso é bacana. Certo. E assim, comparando com as experiências que você tem da organização do Audax Paraná com o resto do Brasil, assim, pelo menos o que você conhece. O que eu conheço assim. Qual que é o diferencial do Paraná que você hoje o diferencial do Paraná é a estrutura. A gente oferece uma estrutura boa, tá? Qual que é o lema que a gente teve? Assim, o lema foi assim, o ciclista só pensa em pedalar, não pensar na estrutura. Então quando ele chega nos pontos de controle, ele tem uma estrutura boa que sustente ele. Então ele não precisa também levar um equipamento tão pesado muitas vezes, tá? E isso faz com que nós tenhamos esse diferencial, tá? Importa o espírito Audax? Importa, claro. O espírito Audax é autossuficiência. Porém, o que a gente dá de apoio é um diferencial. Tá? Então, a gente tem muita coisa para melhorar. Porém, isso é fundamental. Hoje, o nosso diferencial é esse. Pois a gente tem um dos Audax mais difíceis, porque para todo lado que você sai aqui de Curitiba é morro, então é difícil.
você fazer um Audax plano. A gente teve o Audax do Litoral esse ano, que foi um sucesso. Por quê? Porque muita gente... é um desafio psicológico. 200 km já é bastante. Se você pensar, muita gente não faz isso. Então, quando você fala muitas vezes para o teu amigo, chega no trabalho, muita gente fala assim, vou sair do trabalho e falar, que você vai fazer esse final de semana? Eu vou pedalar 200 km. Você é louco, entendeu? Então, nem cara, o cara não acredita. Quando você fala assim, o que você vai fazer? Eu vou pedalar 600 km. Você está pensando o quê? Você tem muito mais o que fazer da vida. Não, mas é isso que faz o Audax, o espírito de superação. Cada um tem uma superação. E é sempre tranquilo, assim, para a questão de homologações, como as conversas com a França ou com... Já foi pior, tá? Desde que o Facim, digamos assim, assumiu, puxou a responsabilidade para ele, melhorou bastante. Antigamente a gente tinha alguns outros organizadores, que são os representantes da França no Brasil. Cada país tem um representante, tá? E como a gente não é a Federação Brasileira, ou Confederação Brasileira, que é o representante do Audax, que é a França, nós temos uma pessoa aqui que é responsável, tá? Já teve em 2007, 2008, foi bem ruim mesmo, bem difícil. A gente tinha problemas de homologação, a gente fez as homologações, mas mesmo muitas vezes com a ajuda do francês, que você conhece bem, o Davi, entendeu? E até para conseguir as medalhas que vêm da França, foi difícil. A gente teve medalhas consegui só as medalhas do Super Randonnée de 2007, graças ao Davi. Foi uma pessoa que ajudou bastante. Então, com ele a gente conseguiu distribuir. Faltaram 2 pessoas receber, mas o restante todos receberam. Então hoje está bem melhor, hoje está bem mais organizado. Tá? Tem uma pessoa que assumiu agora, que é o Trevisan, está responsável por isso. Então as homologações têm sido bem mais fáceis de serem feitas. Certo. E para o próximo ano, assim, tem alguns planos e tal? Vamos deixar aí, né? Não, agora esse semestre agora a gente está... o plano é terminar de organizar a Associação Ciclística Desportiva, a ACD, tá? Para a gente conseguir fazer um plano e conseguir apoio do governo, entrar nesses planos de apoio ao esporte, tá? Para a gente consiga melhorar a estrutura cada vez mais. A intenção é sempre assim, porque no começo você gasta um dinheiro bom, você tem que fazer porte, e mesmo dessa maneira, agora a gente conseguir esse retorno, porque a gente consiga também apoio de empresários. Por quê? Porque a maior parte dos empresários quer um retorno financeiro. Tá? Não quer só mostrar a marca, mas também quer ter um retorno financeiro no negócio. Um desconto de imposto, alguma coisa do gênero. Então é isso que a gente vai fazer para ano que vem, a gente montar um plano bem legal, fazer umas provas bem estruturadas, né? E cada vez dando mais apoio. Tem planos de aumentar a série também? Fazer talvez um de 1.000, 1.200? Ainda não, isso não foi cogitado, né? O que a gente quer consolidar é algumas provas. Algumas provas a gente quer consolidar, de repente a do litoral, fazer sempre a do litoral. Para quê? Porque a gente tenha histórico. Pô, todo mundo quer ir fazer uma prova do Março-Maio, entendeu? Então já tem um histórico. A gente quer criar um histórico nesse aspecto. Tá? Todo mundo conhece algumas provas de mountain bike que são famosas, entendeu? Então você tem esse negócio, esse perfil, todo mundo quer fazer uma prova que seja conhecida. Então quanto mais conhecida for a prova, melhor é. Então essa prova a gente quer consolidar principalmente uma prova de 200 no litoral, tá? Para a gente poder ter uma prova de referência. E isso é a nossa intenção, tá? Daqui para frente, poder fazer de repente 2 provas. Uma das provas seria fazer como a gente fez a de 200, outra prova como a gente fez a de 200 de 2009, que é a descida do litoral e subida. Tá? Então essa seria uma outra prova que também está bem cogitada internamente
na CD. Certo. Porque tem muita gente que não gosta, a subida no final cansa, mas tem muita gente que gosta, que é um desafio. O cara pega uma subida de 16 km, aproximadamente 16 km de subida. É um desafio, todo mundo, pô. Assim como tem, acho que o Audax do Carvão lá. Isso, o Audax do Carvão, todo mundo querendo fazer o Audax do Carvão, então querendo fazer uma prova como essa. Entendeu? É isso que a gente quer. Certo. Você quer falar alguma coisa a mais? Não, eu queria só falar que Audax, voltar a falar que Audax é uma superação. E tem uns figurinhos como você, que são sempre os conhecidos. É o vulgo chinelo, que a gente falou assim, ó, pô, consegue o patrocínio da Havaiana pra você, cara. Pois é. Cara, mas falou, velho. Beleza, valeu. Valeu aí. Valeu. Bom,